Oi, pessoal. Vamos lá, então. Ó, a gente vai continuar estudando os movimentos ondulatórios, dando ênfase agora às ondas, tá bom? E o que seriam ondas? A gente vai classificar, definir, tentar diferenciar as classificações, as diferentes classificações, para a gente começar a estudar fenômenos que todos podem ser associados à ondulatória em si, tá bom? Então, para a gente começar a falar, né, de ondulatória, primeiro a gente precisa ter noção do que são movimentos ondulatórios, ou que exemplos que a gente pode associar a esses movimentos ondulatórios. Então, ao final do estudo da ondulatória em si, vocês devem serem capazes de compreender como que a luz se comporta do ponto de vista ondulatório, como que o som se comporta do ponto de vista ondulatório, o que seria, né, as ondas eletromagnéticas que envolvem as transmissões de rádio, de TV, de celular, Bluetooth, micro-ondas, entre outros exemplos que a gente pode lembrar e a gente vai estudar ao longo do semestre. Então, hoje a gente fala que a gente está sendo introduzido de verdade ao assunto ondulatória. O movimento harmônico simples, ele pode ser considerado como um movimento ondulatório, mas ele está associado mais à mecânica, que vocês já estudaram, do que propriamente com a ondulatória em si, tá bom? Então, todos esses fenômenos que eu dei de exemplos, eles acontecem devido à propagação das ondas, certo? O que vem ser, então, uma onda? Se a gente procurar, né, nos livros, na literatura, quais são os significados que eles trazem para o termo onda, do ponto de vista da física? Consultando aí a literatura, eu vou trazer algumas definições, né, de alguns livros, mas existem várias maneiras de interpretar essas definições, todas com um significado único para definir esse termo. Bom, primeiro conceito pode ser o que está escrito aqui, ó. A onda, ela é uma perturbação que se propaga no espaço e se caracteriza pelo transporte de energia, mas não de matéria. Então, eu vou grifar para deixar muito claro isso, ó. Ondas não transportam matéria. Ondas transportam apenas energia, tá bom? Então, o que tem que ficar gravado dessa primeira aula de introdução, vamos dizer assim, às ondas, é essa ideia. Onda não transporta energia, aliás, não transporta matéria, onda só transporta energia, tá ok? Aí alguém deve imaginar, por exemplo, um surfista, né, pegando uma onda na praia, e fala assim, poxa, mas o Glauco falou que onda não transporta matéria, como é que o surfista ele é transportado pela onda? Na verdade, quem transporta o surfista na onda é a força da gravidade, tá? Que puxa ele para baixo e ele desliza na onda para baixo. Se a gente pensar, né, num surfista numa região um pouco mais afastada da arrebentação das ondas, né, onde as ondas apenas oscilam, o surfista não é transportado por ela. O surfista apenas deixa que a onda o leve para cima e para baixo. Ou seja, ele apenas sofre com o transporte da energia que a onda leva e não propriamente se transporta com essa onda, tá bom? Então, gravem bem essa parte. Onda só transporta energia, onda não transporta matéria. Em uma onda, as partículas do meio, através do qual a onda se propaga, vibram apenas em torno de suas posições de equilíbrio. Ou seja, vocês viram lá no movimento harmônico, né, quando eu simulei a molinha se movimentando, ela se movimentava em torno de uma posição que, sem a força inicial, o objeto ficava em equilíbrio. Tá? Então, aquela oscilação, ela podia ser chamada de uma onda. A mesma coisa do pêndulo. Quando o pêndulo se movimentava, né, a partir de alguém que
puxa ele para cima, esse movimento se dava sempre em torno da sua posição de equilíbrio, certo? As ondas, elas são composições de pulsos, que esses pulsos vão se propagar de acordo com a sua natureza. Então, falou de onda, necessariamente tem que ter propagação da onda, certo? A gente vai aprender nesse primeiro momento a classificar as ondas. Então, qualquer tipo de onda que a gente venha estudar, ela vai ter que estar classificada dentro de 3 itens que eu vou mostrar para vocês, certo? Então, seja a onda luminosa, a onda sonora, uma onda na corda, a onda na superfície de um lago, ou mesmo aquele sisteminha, massa-mola ou pêndulo, a gente tem que saber classificar para poder entender melhor como que essa onda se propaga, como que essa onda se dá em termos de frequência, de período, entre outras grandezas que a gente vai aprender em breve. A primeira classificação é quanto à direção de propagação das ondas. Então, a gente tem ondas que são chamadas de unidimensionais, ondas bidimensionais e ondas tridimensionais, tá? Vamos entender nessa parte a classificação quanto à direção de propagação da onda. Vamos ver os exemplos. O que é considerado uma onda unidimensional? Ó, o próprio nome já é sugestivo, né? Uni quer dizer uma dimensional, dimensão. Serão as ondas que vão se propagar em apenas uma direção, em apenas uma dimensão, ok? Pega um exemplo do que está na moda hoje em dia, né? Agora não com o afastamento aí social, a questão da pandemia, mas aquele exercício que as pessoas fazem no CrossFit, né? De pegar 2 cordas e fazer o exercício movimentando as cordas para cima e para baixo. Essa corda, ela tem apenas uma dimensão, né? Ela pode ser grossa, ser fina, mas o que a gente considera em termos de ondulatória, de movimento, de vibração, é apenas a direção de uma linha. Então, aquela onda que for se propagar em uma corda, ela é um exemplo de onda unidimensional, tá bom? Tá aqui uma animaçãozinha para vocês, ó. Suponha que uma pessoa, né, amarre uma corda num ponto fixo e faz um movimento para cima nessa corda. Esse movimento, essa oscilação, essa perturbação ou essa onda vai se propagar em apenas uma dimensão. Ok? Depois a gente tem, quanto à direção de propagação, as ondas bidimensionais. Olha o que sugestivo. Bidimensional quer dizer, são ondas que se propagam em 2 direções, tá ok? Como exemplo bem fácil, a gente pode citar uma pedra, né, que cai na superfície da água de um lago. Quando a pedra perturba a superfície da água, ela vai gerar ao redor dessa região onde ela caiu, ondas que vão se propagar por toda a superfície. Superfície, 2 dimensões, ok? As ondas tridimensionais, elas são ondas que vão se propagar em 3 dimensões ou em 3 direções. E aí a gente pode citar, por exemplo, a onda eletromagnética, tá bom? Se vocês notarem a animação, depois a gente vai estudar isso em terceira série, né? Mais precisamente aí as ondas eletromagnéticas, o comportamento, o que é, como são produzidas, assim por diante. Mas dá para a gente perceber, ó, 3 eixos, né? Um eixo vertical, um eixo que estaria aqui entrando ou saindo do plano e o eixo horizontal, tudo bem? Então, notem que uma onda azul, que indica a onda elétrica, oscilando em um dos planos, a onda vermelha, que é a onda magnética, em outro plano, e ambas se propagando no espaço, representando a direção horizontal e a terceira dimensão, tá bom? Então, ondas tridimensionais são ondas como o som, como a luz, e outras ondas eletromagnéticas, como Bluetooth, Wi-Fi, infravermelho,
ultravioleta, micro-ondas, raios gama, raios cósmicos e assim por diante, tá bom? Apesar de serem radiações eletromagnéticas como a luz, esses últimos exemplos a gente não consegue perceber visualmente, mas também se propagam nas 3 dimensões. Um exemplo, se alguém, né, coloca um alto-falante perto de você, se você estiver atrás do alto-falante, você escuta, se você estiver na frente do alto-falante, você escuta, do lado esquerdo, do lado direito, em cima, embaixo, por todo o espaço ao redor do alto-falante, o espaço tridimensional, você vai conseguir perceber, né, essa onda sonora. Então, o som também é um exemplo de onda tridimensional. Certo, pessoal? E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Pode falar. Tipo assim, a onda, por exemplo, quando você falou, uma onda de bidimensional por exemplo, na superfície de um lago, há movimento da matéria, só que é movimento separado da onda, né? A matéria que tiver próximo a essa perturbação, ela vai se movimentar no mesmo sentido de propagação em termos de perturbação, mas a matéria ela não vai ser transportada pela onda, ela vai apenas oscilar na sua posição devido à passagem da onda por ela. A gente Ah, pode tá. ver melhor isso na hora que a gente for fazer uma simulação lá no FET daqui a um pouquinho. Obrigado. Certo? Então, se você se imaginar aí, né, em cima de uma jangada, essa jangada na superfície da água do mar, por exemplo. Se uma onda passar pela jangada, a jangada ela só vai se movimentar de acordo com a onda, com a passagem da onda, para cima e para baixo. Para a esquerda e para a direita, se ela fizer a movimentação, é devido à ação da gravidade, ou do vento, ou de uma força externa, tá? Mas a onda não vai ser capaz de transportar essa jangada, só vai fazer a jangada oscilar para cima e para baixo ao redor da posição de equilíbrio, que seria a posição natural da jangada sem a passagem da onda. Aqui, obrigado. De nada. Bom, vamos para outra classificação. Então, a gente classificou quanto à direção de propagação. Agora, a gente vai fazer uma classificação quanto à direção de perturbação ou de oscilação, tá? Que vamos dizer assim, uma classificação que acrescenta informação, mas não substitui aquela anterior, tá bom? Bom, primeiro as ondas que são consideradas transversais. Está aqui uma onda do tipo transversal. Se a gente perceber, né, a animaçãozinha e o GIF, ó, essa onda, para ela poder ter sido produzida, ela teve que sofrer uma perturbação numa direção e a propagação está em outra direção, ok? Vamos comparar com a onda longitudinal para a gente notar a diferença. Já brincaram de mola maluca? Se eu coloco, né, uma mola maluca sobre a superfície de uma mesa, por exemplo, a superfície plana de uma mesa, e faço esse movimento que está sendo mostrado aí no GIFzinho, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, vocês podem notar que a perturbação que a pessoa faz é mostrada como uma parte da mola mais comprimida e a outra parte mais distendida. Essa parte mais comprimida, que é quando a pessoa faz o movimento de oscilação, é tido, né, como uma perturbação que se movimenta na mesma direção, né, do movimento para frente e para trás da pessoa. Então, olha o desenho de cima. Ó. A onda sonora, por exemplo, é uma onda longitudinal. Quando a gente ouve alguma coisa, o resultado da onda sonora são regiões de compressão do ar e rarefação do ar. Compressão do ar e rarefação do ar. Compressão do ar quando as moléculas do ar estão próximas, muito
juntinhas umas das outras. E a rarefação do ar seriam as mesmas moléculas mais afastadas ou mais distanciadas umas das outras. A gente vai ver melhor também em outra simulação. O que diferencia, então, o transversal do longitudinal? Primeira coisa que a gente tem que pensar é na direção de propagação. O que é a direção de propagação? A direção por onde a onda vai se movimentar. Então, notem na animação da onda transversal que a direção é para a direita, né, horizontal, sentido para a direita a propagação dela. Depois ele reinicia, né, e volta a se propagar na direção horizontal para a direita. Na onda longitudinal, essa propagação teria uma direção horizontal também, mas numa ideia para frente e para trás, né? Para frente para trás, para frente para trás, para frente para trás, ou só para frente, ou só para trás. Mas notem que a direção é horizontal para ambas delas. Tudo bem? Agora, a perturbação é diferente. A direção está em azul e a perturbação está em branco. Ó. A perturbação de uma onda transversal tem que ser numa diferença de fase, a gente fala. Ou seja, ela tem que ser, nesse caso, ortogonal ou perpendicular. Então, se eu pego uma corda e movimento ela para cima e para baixo, na vertical, essa onda na corda ela se propaga para frente na horizontal. Então, nota que a perturbação ela tem uma direção diferente da propagação. Enquanto a perturbação é vertical, a propagação é horizontal. Por isso que ela é chamada de onda transversal. No caso da molinha, né, da mola maluca aqui do lado direito, enquanto a pessoa faz um movimento na horizontal para frente, para trás, ou para a direita e para a esquerda, essa perturbação movimenta-se na mesma direção, ou numa direção paralela à perturbação. Então, notem a diferença. Transversal é aquela que a perturbação e a direção não coincidem. E a longitudinal é aquela que a perturbação e a vibração, ou a propagação, elas coincidem. Tudo bem? Então, transversal tem que ter uma defasagem entre propagação e vibração. E longitudinal, propagação e vibração coincidem. Tudo bem? A terceira e última classificação é quanto à natureza de propagação das ondas. Então, notem, a gente classificou quanto à direção de propagação, a direção de vibração e agora quanto à natureza da onda. Então, toda onda que se preze, ela vai ter que estar dentro dessas três classificações. Tudo bem? Já explico mais. Quem são, né, as ondas mecânicas? E quem são as ondas eletromagnéticas? É quanto à natureza de propagação delas. Quem são ondas mecânicas? É toda onda que necessita de um meio material para se propagar. Por quê? Porque para se propagar, ela vai precisar fazer oscilar, fazer vibrar as próprias partículas do meio material. O exemplo mais clássico que tem de onda mecânica são ondas em cordas, a onda sonora, a onda na superfície de uma água ou a própria onda na mola. Porque pensa, se a onda na corda, né, ela precisa da corda para se propagar, ela tem que ser uma onda classificada como mecânica, tudo bem? A onda na mola, ela precisa da mola para se propagar, então ela tem que ser classificada como uma onda mecânica. A mesma coisa quando eu jogo a pedrinha na superfície do lago. A pedrinha, ela vai perturbar a água. A água é por onde a onda se propaga. Então, a onda na superfície da água tem que ser classificada como mecânica, porque sem a água a onda não se propaga, tá? E a mesma coisa o som. E aí tem
uma ideia, né, que às vezes confunde as pessoas. Naqueles filmes que a gente vê de ficção, né, tipo Guerra nas Estrelas, que acontece uma batalha no espaço, e aí a gente escuta aquele monte de explosão, né, num filme de ficção, aquelas explosões estrondosas, fazendo aqueles barulhos imensos. É ficção pura, por quê? Porque a onda sonora, ela precisa de um meio material para se propagar também. Ou seja, o som, ou ele está se propagando no ar, ou ele se propaga, por exemplo, num trilho de trem, ou ele se propaga embaixo da água, por exemplo. Toda onda sonora é uma onda mecânica, independente se é ultrassom, se é infrassom, se é a onda sonora num trilho de trem, quando você bate no trilho e escuta do outro lado, aquele brinquedo que tem de telefone de lata, né? Não sei se vocês já brincaram quando era criança. Você pega uma latinha, faz um furinho no fundo da lata e amarra um fiozinho lá, um barbante. Pega outra lata, faz um furinho, amarra a outra extremidade do barbante. Aí você consegue se comunicar, né, com esse barbante esticado, como se fosse um telefone, porque a sua onda que você, né, transmite, que você emite através da sua voz, ela usa o fio para chegar de uma lata até na outra lata. Então, o som é classificado como uma onda mecânica. Outro exemplo, aquele ditado que as pessoas falam, né? Ah, fala baixo que as paredes têm ouvidos, né? Às vezes, se você coloca o ouvido, né, pertinho, encostado na parede, às vezes você consegue ouvir o que está acontecendo no outro cômodo. Por quê? Porque a onda mecânica, no caso, o som que está ocorrendo naquele outro cômodo, ele está perturbando o ar, que perturba a parede, que perturba o ar e perturba o seu sistema auditivo. Então, o som, ele tem que se encaixar na classificação de natureza como onda mecânica. Legal? E o que não é onda mecânica só pode ser onda eletromagnética, tá? Quem é exemplo de onda eletromagnética? Todas aquelas que, olha o destaque, ó, não necessitam de um meio material para se propagar, tá? O que significa isso? As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Então, tudo que for onda eletromagnética não necessariamente necessita, olha aqui, né? Que termo que eu estou usando? Não necessariamente se propaga apenas em meios materiais. Ela pode se propagar também na ausência de um meio material, por exemplo, o vácuo, né? Então, a luz do Sol chega, né, até o nosso planeta, chega até a Terra, depois de viajar aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Dentre esses 150 milhões de quilômetros, que é a distância do Sol até o nosso planeta, só uns 500 quilômetros no máximo é o que tem de ar entre a Terra e o restante do espaço, né, que é a nossa camada da atmosfera. A atmosfera mais rarefeita, próximo de 500 quilômetros. Agora, os outros, né, a outra distância, além desses 500 quilômetros, não tem ar, né, é vácuo, o espaço é um vazio, e mesmo assim, a onda luminosa do Sol chega até a gente, a onda que é chamada a onda de ultravioleta e infravermelho chegam até a gente, mesmo viajando pelo vácuo do espaço. Então, a gente pode citar as ondas de rádio, né, como que, por exemplo, a sonda espacial lá no planeta Marte consegue enviar fotos para a gente aqui na Terra, né, lá para a NASA. Como que isso ocorre? Através das ondas de rádio. Então, são ondas eletromagnéticas que viajam de um planeta até outro, percorrendo todo o vácuo, né, toda a ausência de matéria entre esses dois planetas. E aí a gente pode citar o celular, a televisão, o rádio, né, radinho FM, AM em si, raio-x, o que eu já citei, né, falei do exemplo das ondas de calor do Sol, que é infravermelho, as ondas ultravioleta, que também são provenientes do Sol, a luz visível, que faz a gente enxergar todas as cores,
todos esses são exemplos de ondas eletromagnéticas. E aí, mais para frente, a gente vai ver melhor o espectro, que outros tipos, né, sem ser esses que estão aqui, que existem, e assim por diante. Legal? Agora vamos fazer uma simulaçãozinha? Vamos ver aí como é que funcionam essas ondas se transportando aí pela simulação. Vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar a outra, tá? Bom, quando eu cliquei lá no link, naquele primeiro link, ele me abriu essa janelinha aqui, né, do site lá da Universidade do Colorado, já na simulação de ondas. Então, eu vou clicar aqui na opção água, depois eu mostro as demais. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma simulação em que eu posso fazer oscilar, né, fazer pingar aí uma quantidade de água na superfície de um lago, por exemplo. Então, quando eu cliquei, caiu uma gotinha de água, essa gotinha de água perturbou a superfície, né, de um lago, por exemplo, da água de um lago, por exemplo, e essa propagação, olha, ela variou, né, de posição, e aí eu posso mudar aqui, por exemplo, a visão, né, tô tendo uma vista como se eu estivesse olhando por uma parte superior, ou visão de planta, visão de helicóptero, né? Se eu tiver uma vista lateral, ó, a minha perturbação, ela gerou uma onda que se propaga em duas dimensões, né? Se vocês notarem na vista superior, a gente, nessa superfície, né, ela se propaga em todas as direções da superfície. Ó, tanto na horizontal como na vertical. Então, a onda que cai na superfície de uma certa massa que cai na superfície da água, ela vai propagar ondas em duas dimensões. Aí eu posso mudar a amplitude, posso mudar a frequência caso essa onda seja contínua e assim por diante, tá? Depois vocês podem, através do link, acessar e brincar um pouquinho aí com essas demonstrações. Aliás, com essas simulações, tá bom? Então, notem que essa onda, ela se propaga, né, pelo espaço bidimensional. E aí, se eu colocar uma visão superior, né, em que tem uma sequência de ondas, quando a gente mudar a frequência para menor ou frequência para maior, a gente vai ver na próxima semana, a gente muda outras características da onda, tá? Não sei se vocês percebem visualmente, mas tem uma diferença, né, entre aquela onda que estava se propagando e essa outra onda que passou a se propagar quando eu mudei a frequência, certo? Isso a gente vai ver adiante. Bom, vamos ver uma outra simulação agora do som, tá? Então, quando uma onda sonora ela perturba o espaço ao redor dela, o desenho é muito parecido com o anterior. Mas o interessante aqui é ver como que as partículas do meio se comportam quando essa onda passa a se propagar. Então, como a gente já conhece, né, o modelo cinético molecular é aquele que diz que todas as moléculas que constituem qualquer substância, elas estão em constante agitação e essa agitação vai depender da temperatura do corpo, não é? Essa agitação vai depender se o corpo está no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. Quanto maior a organização e menor a vibração, vai ser a tendência para diminuição da temperatura e para o estado sólido. Quando a organização, né, é quase nenhuma, vamos dizer assim,
e a agitação muito grande, a substância tende para o quente e estado gasoso, tá? Então, essa aqui seria uma simulação de uma onda sonora propagando-se, né, num meio material. Notem o que vai acontecer com as partículas desse meio. Então, notem que conforme a onda se propaga, as partículas elas podem estar mais próximas ou mais afastadas de acordo com essa propagação. Então, lembrando, o som ele é resultado de uma onda mecânica que vai perturbar as moléculas do meio por onde essa onda vai se transportar. Então, se a gente pensar no ar, por exemplo, que é o que é mais comum, né, a gente escuta as coisas através do ar, essa região onde as moléculas estão mais próximas, ó, eu estou mostrando com a setinha aqui, ó, seria uma região de ar comprimido, ou seja, onde o ar está sob intensa pressão. E essa região onde as moléculas estão mais afastadas seria uma região onde o ar está mais rarefeito, ou seja, onde o ar está mais com as suas moléculas mais espaçadas, com menos pressão, tá? E aí essa onda, ela se propaga, né, por essa matéria de forma indefinida enquanto tiver pulsação aí do meu alto-falantezinho, né? Vou pausar aqui para mostrar melhor para vocês, ó. Então, essa região onde as moléculas estariam mais concentradas seria a região de compressão do ar, então as moléculas exercendo uma pressão maior umas nas outras, e na região onde as moléculas estão mais afastadas, a região de rarefação do ar, onde as moléculas exercem uma menor pressão umas nas outras. Legal? Eu acho didaticamente muito interessante, né? Quando você tem uma simulação dessa, você consegue perceber de forma animada melhor aquilo que no slide ou às vezes só na lousa, né? Fica paradinho, tá? E por último, a luz, tá? A luz, ela também é uma onda muito semelhante, né, com aquelas ondas anteriores, e o que a gente percebe, né, quando ela atinge essa tela ou esse anteparo que eu coloquei aqui, é justamente o comportamento corpuscular da luz, né? Pois a gente vai ver aí que a luz ela se comporta de duas maneiras, hein? Ela se comporta como onda e ela também se comporta como partícula. Para se propagar, ela tem que ser onda. Ela tem que se propagar no comportamento ondulatório. Mas para mostrar que ela chegou, ou seja, para mostrar que ela atingiu esse anteparo, ela tem que se comportar como partícula, tá? E aí é assunto para a gente ver mais para frente. Mas se a gente mudar a visão aqui, nada vai mudar, tá? Como a luz ela é uma onda tridimensional, assim como o som, né? Por isso que eu nem mudei lá no som também. Mas a vista lateral e a vista superior vai ser exatamente, porque tanto o som quanto a luz são ondas tridimensionais. Então, tanto faz eu ver ela lateralmente ou ver superiormente, não vai mudar nada, tá? Não vai mudar absolutamente nada, porque são ondas tridimensionais. E aí, se eu mudar a cor e colocar para oscilar, enquanto ela estiver chegando aqui, ela vai mostrar um anteparo da mesma cor da onda que foi emitida. Bom, e aí depois, mais adiante, aí nas próximas aulas, a gente vê também a diferença que existe, né? Quando a gente fala de cores diferentes, quando a gente fala de propagações diferentes, o que muda de uma onda para outra. Legal, pessoal? Eu vou mudar de novo aqui, parar de novo a apresentação, para fazer a apresentação da outra simulação, tá? Então, eu vou clicar, deixa eu apresentar tudo aqui para vocês. E aí fica mais fácil. Ó. Eu vou voltar lá na minha apresentação
e vou clicar nesse outro simulador aqui, ó, da mesma universidade, do mesmo site, né? Só que ele vai abrir agora uma simulação um pouquinho diferente. Aqui é para a gente simular as ondas de uma única dimensão, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um oscilador em que eu posso, né, uma fonte em que eu posso pulsar ela, ou seja, eu que vou denominar essa pulsação, tá? Vou colocar uma extremidade infinita para a gente perceber apenas o movimento em um dos sentidos da direção horizontal. E aí, quando a gente for estudar outros fenômenos, a gente volta para essa animação para a gente ver outras coisinhas, tá? Mas basicamente é isso, ó. Eu perturbo a corda e ela transporta a energia e frisando aí o que o Lofrano perguntou, né? Ó, se a gente notar o pontinho vermelho e o pontinho verde, o verde que dá para ver melhor, que está destacado perto dos outros, né? A gente percebe que o pontinho verde, ó, ele se movimenta apenas para cima e para baixo. Vou até colocar a régua aqui para vocês verem, ó. O pontinho verde, ele está em cima do centímetro 1, ó. Se a gente notar bem, ele não movimenta para 1,1, para 1,2, para 0,9. Ele só se movimenta para cima e para baixo em cima da minha marcação aqui no caso, né, 1 centímetro, tá bom? Então, lembrando que onda transporta somente energia e não transporta matéria, certo? Depois a gente vai brincar um pouco mais com isso quando a gente for estudar outros fenômenos, mas a gente pode mudar a frequência, mudar período, amplitude e assim por diante, tá? Quando a gente for falar de novidade, eu volto na oscilação para vocês. Certinho, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? O momento é agora. Não? Então, eu vou encerrar a apresentação.